Hoje o nosso tema toca uma pressão silenciosa que atravessa o nosso tempo. A ideia de um corpo ideal. Sabe, um corpo que parece obrigatório, uma imposição aí? Quando uma mulher não corresponde a esse padrão, muitas vezes ela não sofre só com o espelho, sofre com o olhar do outro, com a suposição, com a leitura moral que fazem do corpo dela. Como se tudo fosse falta de cuidado, olha só. Falta de disciplina, falta de força de vontade, o julgamento se impõe. E isso é duro, porque existe uma dor real, muitas vezes fica escondida, muito escondida atrás desse julgamento, sabe? Isso adoece. Este é o podcast Reinventando a Vida. Eu sou Linda Botega Vendrúsculo, psicanalista e psicóloga. A nossa conversa de hoje é sobre lipedema. E é importante dizer isso logo, tá? Não é apenas um tema estético, é corpo, sintoma e incômodo físico. O impacto emocional é forte. E para muitas mulheres, quando elas recebem esse diagnóstico, não é só um rótulo, é um alívio até o diagnóstico. E quando algo que parecia culpa ganha nome, ganha explicação, ganha caminho possível, e junto com isso pode vir uma pergunta muito delicada. Então, eu não estava inventando? Porque quem sofre há muito tempo, muitas vezes, também sofre por não ser acreditada, sabe? Por ser julgada. Para essa conversa, eu recebo com carinho a doutora Cassiana Casagrande Zanoni, angiologista, com área de atuação em ecografia vascular, com ecodoppler, né, o Doppler. A doutora Cassiana, seja muito bem-vinda, é muito bom ter você aqui. É um prazer te receber e conversar sobre isso. E eu queria começar do jeito mais claro possível. O que é lipedema? Conta pra gente, fala disso, que se manifesta no corpo e por que tantas mulheres passam anos sendo lidas apenas como desleixadas ou sem cuidado, né? Quando existe aí um quadro clínico, né? Esse diagnóstico é muito importante, não é mesmo? Agradeço esse convite tão gentil e generoso, Linda. O prazer é meu poder estar aqui e poder falar de lipedema. A gente até se entristece de ouvir falar que o lipedema é moda, porque doença não pode ser moda, não pode ser encarada dessa forma como as pessoas têm colocado isso nas é sério, mídias, né? É muito sério. E tanto não pode ser considerado assim, porque o lipedema ele foi descrito e publicado a primeira vez em 1940, tem um trabalho publicado pela Mayo Clinic, 2 médicos já haviam falado sobre o lipedema e publicado sobre isso. Isso traga o contexto histórico, é muito importante. Você veja, em 30 anos de profissão, eu vejo o lipedema desde sempre. Ele não era classificado no Código Internacional das Doenças, ele não tinha um CID, era dito como gordura localizada, lipodistrofia e o termo lipedema que não existia. Mas a doença sim, ele não estava ainda classificado, não estava no código. Não tinha essa denominação lipedema. E como foi em 2019 que ele entrou no código, então a gente sempre usou o termo lipedema, ele era classificado, entendido como lipedema, mas a classificação entrou em 2019, então aí é que as pessoas passaram a entender a existência dessa doença e aí nós nos dedicamos muito mais ao tratamento pelo entendimento do paciente de saber o que ele tinha. E tem diferença então com a celulite, porque as pessoas eu percebo que confundem. É muita celulite que a pessoa tem, né? Tem até um julgamento moral sério aí, muito né? Sério. Triste. Muito sério, muito triste. O que acontece? O lipedema, por ser uma doença crônica, uma doença inflamatória, e ele é hormônio dependente, ele está extremamente ligado ao público feminino. É uma doença de mulheres, porque ele é hormônio dependente, ele está ligado ao estrogênio. Então a menina, a hora que ela tem a menarca, a sua primeira menstruação, já percebe a mudança do corpo, o quadril fica mais largo, as coxas mais grossas, e aí começam a aparecer algumas bolinhas. É celulite ou é lipedema? Então, como saber a diferença? Como saber essa diferença? E aí começa essa angústia, essa cobrança do corpo, de como que eu vou administrar tudo isso. E o lipedema, ele acomete 10% da população.
Então, Nossa, é um número elevado. É um número elevado da população feminina. Se você for pensar assim, no Brasil nós temos 12 milhões de mulheres com lipedema. 12 milhões de mulheres pensando se é celulite, se é lipedema. Por isso eu digo que hoje é um divisor de águas o momento que você diz para a paciente, isso é lipedema. O que você percebe? Porque assim, nós não somos só um corpo, nós somos uma mente, né? Nós temos uma mente e o pensamento nos faz sofrer, o julgamento do outro, então, muito mais. Quando nos comparamos com o outro, né? Com quem tem... O que você percebe nas pacientes que te procuram, que tem esse diagnóstico, que você acolhe tão bem? A sensação de alívio no momento em que você diz é lipedema, parece que aquela angústia que ela carregava se esvai assim, sabe? Porque é um sofrimento, é uma cobrança própria, é uma cobrança da sociedade, a mídia social, todo mundo querendo ter o corpo perfeito, e lipedema é uma doença, é uma patologia. Então ela precisa ser tratada, entendida como uma doença inflamatória. A partir do momento que a paciente escuta, olha, você tem uma doença, hoje com a ecografia, com o ecodoppler, nós vamos estudar se esse inchaço que ela mostra, esse peso, esse cansaço, se está associado a varizes ou não. Então durante o exame de ecodoppler, durante a ecografia, você mede a hipoderme, você usa os trabalhos que foram publicados e diz para a paciente, olha, está confirmado, é lipedema. Ela diz, eu sabia, não é possível que eu lutei tanto, que eu fiz dieta, que eu faço academia, alguma coisa estava errada comigo. Então é um divisor de águas, é libertador. Olha só essa palavra, libertador, liberta da dor. E a dor é da comparação, é do julgamento do outro, né? Infelizmente é isso. Então a parte psíquica da tua paciente, você acolhe também. É o que você usa de ressignificar. Exato. Você ressignifica essa situação que você está vivendo. Claro. Né? Você entende que você realmente... E eu digo para as pacientes, apesar de ser uma doença, de ser uma patologia classificada com CID, entenda isso como uma condição. Se você encarar como uma doença, você se sente doente. Então é uma condição que ela carrega. O lipedema é algo que vai, por ser uma doença crônica, será tratado a vida inteira. Então ela vai ter que administrar psicologicamente a situação de que o lipedema vai ter momento que você vai estar se cuidando muito, vai ter momentos que você vai ter menos vontade, momentos na vida mais difíceis. Então é uma montanha-russa o tratamento do lipedema. Então ela precisa entender e se preparar psicologicamente para os anos que vão vir, porque é uma condição que a paciente, apesar de tratar e melhorar muito, ela vai portar, ela é portadora de lipedema, é uma condição crônica. Que vai acompanhá-la pela vida. Pela vida. E esse tratamento? Mas acho que antes de falar do tratamento, eu quero mostrar um vídeo aqui, a Marcela vai colocar pra gente, um vídeo que me chocou muito, sabe? Porque pensar que algumas pessoas no passado, no contexto histórico aí da humanidade, eram usadas em teatros, circos, como aberrações, expostas para que as pessoas pudessem se divertir. O desrespeito humano chegou no ápice ali, é um horror, me chocou muito esse vídeo, quero que você veja e que você comente, tem tratamento para isso? E tem acompanhamento possível, né? Somos a primeira geração a dar nome para a perna pesada no fim do dia, hematomas do nada, inchaço que não faz sentido, dieta que não muda nada. Mas e as mulheres que conviveram com isso a vida inteira e nunca foram levadas a sério? O lipedema só foi descrito oficialmente na medicina em 1940 e tem uma parte dura dessa história. No século XIX, mulheres com corpos considerados fora do padrão eram tratadas como espetáculo em shows, exposições e circos. Muitas foram chamadas de aberrações. Aberrações, olha que palavra horrível. Como que o humano pode ser tão cruel, não é mesmo? Não, e assim, com a diferença, né? Frente à diferença. Imagine você se expor dessa forma, com dor, peso, cansaço e sem visibilizar no futuro uma mudança para isso. Claro. Não existia mudança para isso. Então é por isso que eu digo que é um divisor de águas o diagnóstico, porque você pode começar a tratar desde cedo. É lógico que essas pacientes com esse lipedema, que é um lipedema que a gente chama de grau 4, são pacientes que vão precisar de um tratamento multidisciplinar, de muito mais cuidado. Fala desse tratamento, conta pra gente.
Hoje a gente, por ser crônico, o multidisciplinar vai estar sempre envolvido. Nós precisamos... Sim, mas vamos pensar assim, uma pessoa que te procura com dor, com volume, dor, enfim, e um incômodo físico e psicológico também. E aí ouviu falar lipedema, será que é isso que eu tenho? Será que é o que acontece comigo? E marca uma consulta e chega em você. Qual é o caminho aí você faz? Porque a medicina diagnóstica, a tecnologia ajuda muito atualmente, né? Muito. Então, assim, num primeiro momento, em consultório, nós tentamos já diferenciar se esse edema que ela me traz, esse inchaço, esse peso, esse cansaço, não tem uma insuficiência venosa crônica associada ao lipedema. Então, a gente faz o exame físico, vamos procurar por varizes, varicose, fazemos o ecodoppler. E pelo ecodoppler a gente vai ver se não tem refluxo de safena, insuficiência de veias profundas, varizes significativas, veias perfurantes. Veja como é sério e importante, não? Porque as coisas, como eu digo para os pacientes, às vezes a paciente me procura achando que é lipedema, e é só insuficiência venosa crônica. Por vezes, ela pensa que são as varizes que estão inchando a perna e é o lipedema. E existem situações que nós temos um combo, as duas coisas ao mesmo tempo. Então, primeiro de tudo, é fazer o diagnóstico e dizer se é ou não é. A paciente já entende que é uma doença crônica, o diagnóstico é feito ali, e a partir dali nós vamos, primeiro de tudo, mostrar para a paciente qual é o grau que ela se encontra, são 4 graus de lipedema, e em que estágio ela está, são coisas diferentes, né? Essa paciente do estágio 4 é uma paciente que provavelmente vai precisar, inclusive, de um tratamento com acompanhamento com cirurgião, pode ser que precisemos de tratamento um pouco mais invasivo, mas via de regra, o lipedema é desinflamar a paciente. Então, por que eu falo do multidisciplinar? É uma nutricionista que nos acompanhe, que nos ajude com uma dieta anti-inflamatória, um educador físico na academia que tenha exercícios específicos, moderados, né, que possam trazer qualidade de vida para essa paciente, porque não é simplesmente melhorar esteticamente, é trazer conforto. É uma paciente que nos procura com dor, peso, cansaço nas pernas, então ela precisa ter conforto. Eu sempre digo que quando a paciente me procura por lipedema, o meu olhar é muito amoroso, porque é uma população feminina, é de mulher para mulher, é um entendimento que fica fácil para mim quando ela fala: eu tô triste, eu não melhoro. Então, assim, eu digo multidisciplinar porque nós vamos ter que contar com outros profissionais nos ajudando, mas no consultório ali já dou essa orientação de elevação das pernas, de cuidados com alimentação, já dou as primeiras orientações do que pode inflamar mais ou menos, o uso da contenção elástica, meia elástica, e assim, o retorno tem sido tão bom, tem sido tão gostoso de ver a paciente trazendo esse resultado de que eu estou melhorando, eu estou ficando bem, ter entendido a minha patologia, a minha condição mudou a minha vida. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Que lindo que você está trazendo, importante, porque assim, é desse acolhimento que eu falava na abertura desse podcast, né? Esse acolhimento humanizado, né? Sim. Eu acho que a medicina, infelizmente, nós temos muitos profissionais que talvez no mecanismo de defesa, frente à dor do outro, não se envolve, não olha, não tem olhar, né? Só olhar exames. Amoroso. De acolhimento, de acolhimento. Né? E o amor é um dom, né? Se você escolhe uma profissão por vocação, esse dom se impõe, esse amor, esse acolhimento. Se você escolhe por outros motivos como status, não tem espaço para isso. Eu sempre no final das consultas, né, eu digo, como eu aprendi a costurar, estou aprendendo a costurar, eu faço uns saquinhos de escaldapés com a ajuda das meninas que são as minhas colaboradoras, a Maria Eduarda sempre me ajudando a montar um escaldapés para que a paciente no final do dia tenha esse cuidado do relaxamento, de tentar desinchar as pernas. Então, assim, até para finalizar a consulta, eu acho que você tem que fechar esse primeiro ciclo, porque é um primeiro encontro dizendo assim: você é que tem que se cuidar, você que tem que me ajudar
a cuidar de ajudar, você. porque vai ser uma caminhada longa. Sim. O lipedema é crônico, é como o diabetes, que você tem que ir sempre ao teu endócrino, né? O reumatologista, paciente que tem artrite reumatoide. Então o lipedema vai ser assim com o angiologista. A paciente vai todo ano, nós fazemos o controle. Eu tive um retorno maravilhoso nessa semana de uma paciente que já está há 1 ano em acompanhamento clínico, fazendo os cuidados dela. Nós fizemos as medidas pelo ultrassom, mantém o lipedema, o diagnóstico é o mesmo, mas vai reduzindo. Então a alegria dela, para nós é fantástico, né? Que Saber lindo, que o paciente tá que lindo. melhorando É disso que a gente fala aqui, né? Esse acolhimento. Imagina você costurar, você fazendo um trabalho físico, né? Braçal ali, artesanal e emocional junto. Você costura afeto ali e entrega. Sim, gostei disso. Gostei disso. Não é? Isso. É tão bonito isso. E eu entrego o escalda-pés no final assim com certo orgulho, até dizer assim, puxa, foi feito para você, né? Foi feito para você. Você tem um lugar aqui, tem um acolhimento, né? E é tão bonito de ver que no final parece que depois de toda a conversa, assim, o auge é receber aquele, nossa, a médica fez para mim, sabe? Então, para você ver como uma paciente chega fragilizada, o quanto ela chega abalada e esperando um diagnóstico. Acho que esse diagnóstico clínico e com o ultrassom e esse abraço de podemos fazer alguma coisa, né? Não é porque é crônico que não tem o que ser feito. E a gente vai tratando e a paciente vai melhorando. Eu sempre digo que temos N possibilidades, não precisamos começar com o tratamento mais radical e aos poucos a paciente vai se adaptando e a gente vai trazendo uma libertação do lipedema. Tem um alívio no diagnóstico e você já estabelece de início já um prognóstico, assim, se conversa? Eu sempre explico para a paciente que é relativo. É relativo, porque o prognóstico vai depender da disponibilidade da paciente de seguir esse tratamento, né? O começo é muito difícil, né? Mas que o prognóstico entre 6 meses e 1 ano a diferença é muito grande. Tá. Porém, no primeiro mês a paciente fica animadíssima já, porque ela entendendo que é uma doença inflamatória e se libertando das coisas que inflamam o corpo, em 30 dias ela sente uma diferença na qualidade de vida dela. Na qualidade de vida. Que bonito isso que você está trazendo, assim, me deixou curiosa, e eu acho que quem está nos assistindo também, de saber como é que foi tua escolha pela medicina e pela especialidade depois. Me conta um pouquinho. É uma história diferente, porque normalmente quem faz medicina já de criança fala eu quero ser médico, e eu nunca tive esse pensamento de infância assim. Sempre fui devoradora de livros, sempre fui muito estudiosa, que é o perfil já de quem vai, né, para medicina, que gosta de estudar. E eu até o ensino médio eu não sabia o que eu faria, mas desde sempre os professores diziam, ela devia fazer medicina, você devia fazer medicina. E sempre fui muito encantada com a área biológica. Os professores viam isso em você? Eram os professores, e eles sempre falavam. Você tinha alguém na família? Não, eu sou a primeira. Agora tenho, né, o marido, que é meu colega de turma, nos formamos juntos, tenho o Emerson, a Amanda já formada, minha filha mais velha, a Eduarda no 5º ano no internato. Acho que eu fui a primeira e vou levar o resto junto. Tá, agora. Me conta um pouquinho. O Emerson é teu marido, o Dr. Emerson. A especialidade dele é outra? Ortopedista. Cirurgião de joelho e ombro. Tá. Sou suspeita para falar. Um excelente profissional. Excelente profissional. Eu atesto. Concordo com ela. Lida paciente, é verdade. E a Amanda, já formada por quase 3 anos, está terminando dermatologia, vai ser dermatologista, está no último ano da especialização. E a nossa Eduarda vai pelo caminho da ginecologia e obstetrícia, e vamos ter cada um numa especialidade. Que bacana, né? Abraça a saúde. E a minha especialidade aconteceu... Me conta. Aí eu decidi por medicina no último ano do ensino médio e tive a felicidade de já entrar no primeiro vestibular, e a cada ano eu entendia por que todo mundo dizia que eu tinha que ser médica, porque eu me encantei com a profissão. Não me vejo fazendo outra coisa.
Sempre eu digo que quando eu volto das férias, eu amo férias, mas quando eu volto das férias eu nunca volto assim, puxa vida, vou ter que começar de novo. Eu adoro trabalhar, eu adoro atender, é a profissão que eu escolhi para ser feliz. E a especialidade aconteceu no último ano da faculdade, quando eu me encantei pela vascular, eu estava acompanhando a especialidade na Santa Casa. E os professores disseram, olha, tem o ecodoppler aí que está começando, isso 30 anos atrás. Nossa, mais tempo. E daí eles me convidaram para ficar na Santa Casa e aprender o ecodoppler. E lá se foram 30 anos. 30 anos. 30 é uma anos. História, né? É, foi muito bom, muito bom. Cassiana, assim, quando essa paciente vem até você, ela não vem sozinha, né? Agora entrando com a minha área um pouquinho. Claro. Ela não vem sozinha, ela vem com toda uma história familiar, né? De acolhimento, ou de crítica, ou de abandono, ou seja, de rejeição até frente a essa condição física dela que ela apresenta ali do lipedema. Gostaria que você falasse um pouquinho da importância da família, das pessoas próximas, porque tem aqueles amigos que a gente dá lugar de família, né? Que a gente adota, no manejo, quando tem uma mulher na família que possui o lipedema, que conselho, o que você diria que é importante no manejo dessas pessoas? Então, e o lipedema, além dele ser, como nós conversamos, hormônio dependente, ele tem um histórico familiar. Hereditário. Então, é hereditário. Então, assim, a paciente já chega dizendo, a minha mãe é assim, a minha avó era assim. Desde sempre a gente, para vestir uma calça, precisa ajustar muito na cintura, porque o número é grande, o meu quadril é largo, a coxa é grossa, eu não queria ter ficado assim, eu acho que a minha mãe é que não se cuidava, que eu agora tenho a possibilidade de me cuidar. Então, assim, vem um histórico de família já. Claro. Então, a sensação é que, assim, a minha família traz a mesma situação que eu, mas lá atrás elas não se cuidaram. Tenho hoje a obrigação de me cuidar. De fazer diferente. De fazer diferente. Então, é muito, muito interessante até que quando eu faço o diagnóstico de lipedema, eu digo, não, mas olha, veja, isso não é celulite, isso não é gordura localizada, não é sobrepeso, não é obesidade. Não é uma escolha, não é um desleixo seu. A primeira coisa que a paciente fala é, eu vou trazer a minha mãe aqui para a doutora ver também. Então, assim, essa relação que a gente vê dentro da família, é mais de acolhimento do que de julgamento. Eu acho que o julgamento vem mais de fora da sociedade. Ai, que bom, né? Isso é importante. Daquilo que você falou no começo, de ser encarado até como uma coisa totalmente diferente, né? Uhum. Mas para a família, eu percebo que existe um acolhimento interno, assim, é muito interessante isso. E na tua área, né, hoje, quando você faz o ecodoppler, você faz o diagnóstico e você estabelece um tratamento. Isso, né? Isso. Com o escaldapé, que eu achei muito fofo, achei fantástico, porque... As pacientes gostam bastante. Sabe o que você está oferecendo ali? Um remédio afetivo, sabe? Exato, eu digo, isso não é cura do lipedema, né? Normalmente o lipedema ele está associado ao linfedema, porque como você tem a perna muito inflamada, a parte linfática fica com dificuldade para drenar. Então, muitas pacientes têm uma associação, nós chamamos de lipolinfedema, uma associação do lipedema com o linfedema. Então, o escaldapés, ele ajuda a retornar esse fluxo, esse líquido que está parado. É um conforto para a paciente dormir melhor, né? Ela chega à noite dizendo, olha, eu estava cansada, com a perna pesada, aquele escaldapé, é como você disse, é uma coisa afetiva. Então, durante o... Potencializa o efeito, entende? Potencializa, sem Concorda? dúvida, sem dúvida. É um carinho a mais, né? Não é cura, mas é tratamento. O lipedema precisa disso, né? Do multidisciplinar, como eu falei. Várias coisas para trazer a paciente para uma situação menos inflamada. Que bacana, o que você está trazendo tem muita relação com a psicanálise, porque na psicanálise a gente diz, a gente não ataca o sintoma, a gente contorna ele, cuida. Ele perde tanto a força que o paciente, o analisando, que faz análise, passa a viver mais leve, fazer escolhas diferentes, deixar a vida mais leve a partir dessa perda de força, né, do sintoma que vem, ou a insônia, a questão da compulsão alimentar, ou com a bebida, ou com, enfim, várias questões que se impõem aí e faz o humano sofrer.
Parece que você também trabalha assim, nesse contorno, nesse acolhimento, e o lipedema perde a força. Está ali, Exato. mas ele vai perdendo a força, a potência, não é? Eu digo, quando nós conversamos antes de ir para a sala de exame, antes do exame físico, antes do ultrassom, eu falo para as pacientes que eu quero escutar tudo. Por isso que minha consulta dura 1 hora. Porque eu preciso que o paciente me diga como está funcionando o intestino dele, como está funcionando o sono dele, que você falou agora, porque tudo isso faz com que o paciente fique mais desgastado, mais inflamado, com menos vontade de ir para a academia, com menos vontade de fazer uma dieta cuidadosa, né? Com diminuição das coisas que inflamam, diminuição de glúten, dos açúcares. Então, você precisa ter uma conversa longa com esse paciente e entender quais são os medicamentos que ele usa, se não tem tireoide envolvida, se não tem diabetes envolvido, colesterol como que está, né? Precisamos fazer um estudo, alguns exames de sangue para entender quando que você teve o seu último exame de sangue. Pergunto sempre, esteve na ginecologista, esteve no cardiologista, já fez os seus exames? Eu digo porque a paciente às vezes procura a gente por lipedema ou por varizes, as pacientes que me procuram por varizes, ou insuficiência arterial, e a gente acaba descobrindo outras coisas nesse caminho, né? Fui fazer o exame de carótidas de uma paciente e falei, olha, tem alguma coisa na sua tireoide aqui, vou solicitar para você um exame específico de tireoide. Era um carcinoma, a paciente operou, então assim você consegue detectar coisas precocemente se você tiver tempo para ouvir o paciente. É lógico que existem situações que não é possível, nós sabemos da saúde no Brasil, né? Exato. E tudo isso, não podemos esperar 1 hora de consulta, mas se nós temos essa possibilidade de dar essa possibilidade do paciente fazer diagnósticos precoces, tem que ser ouvido, né? O paciente traz o diagnóstico contando. Essa é uma preocupação, né? Nós temos um SUS que é exemplo para outros países. Maravilhoso, maravilhoso. Mas deixa a desejar nesse tempo, né? Profissionais com tempo. Claro. E na formação profissional, eu me preocupo com a formação profissional, já escutei com os médicos lá, a gente tinha que ter tido uma disciplina de psicanálise. Mas não tenho dúvida, não tenho dúvida. Alguns médicos assim já comentaram. Foram 22 anos atendendo o SUS na Santa Casa, então... 22 anos? 22 anos. E eu te digo que E lá também você escutava bastante? Mesma coisa, tudo igual. E assim, pra gente era frustrante o tempo, porque para você poder atender tantas pessoas que precisam... A demanda era grande. A demanda é grande, né? E... os mesmos aparelhos, né, o mesmo estudo, né, então nós damos o mesmo exame para o paciente, o mesmo atendimento, mas num tempo reduzido. Então, você acaba precisando de mais especialidades, porque daí ele precisa ir até outro lugar para ver a tireoide, precisa até... Ali no consultório, não, eu procuro, nesse tempo que eu tenho, trazer o paciente com todas essas... outras especialidades e depois encaminhar. Primeiro a gente faz os exames, primeiro a gente pergunta, pesquisa, para depois encaminhar, para até diminuir isso do paciente ter que ir e vir várias vezes, em vários consultórios, em várias especialidades. Então eu acho que isso que você comentou, de tentar trazer todas essas queixas para um momento só é muito interessante. Importante. Eu pensei aqui... Então é na adolescência que começam os sinais do lipedema? Tentando fazer um alerta, sabe? Trazer um alerta para os familiares enxergarem essa menina, né? Que será uma mulher... seria fantástico. O que você diz sobre isso? O que você aconselha? Veja, assim que a menina tem a menarca, que é a primeira menstruação, que já é um momento tão difícil, tão delicado psicologicamente falando, essas mudanças do corpo, os pensamentos, né? Como é difícil. Sim, abalo emocional, é um turbilhão de emoções. É um turbilhão de emoções. Hormonal e mental, né? Eu acho que hoje, sabendo que a minha mãe já tem lipedema, a minha avó tinha lipedema, os familiares já ficam mais alerta, já tem um olhar diferente para essa menina que provavelmente vai também reclamar de peso, cansaço nas pernas. Muito provavelmente antes disso ela vai reclamar da estética, que é o próprio da idade, né, da puberdade. A comparação entra forte. Né, é celulite, não é celulite. A comparação entra forte. Com as amigas, né, com as colegas. E a comparação com o outro sempre faz sofrer. É injusto com você mesmo se comparar com o outro. Se compare com você, não é?
com você mesmo. E como você quer estar dali 1 ano, dali 6 meses, dali 2 anos. E procure um profissional, né? Se você não tem condições num consultório privado, no SUS temos excelentes pessoas. Olha aqui, a doutora Cassiana trabalhou 22 anos, né? Deve existir outras pessoas com esse Grupos dom maravilhosos. E em não é? Curitiba nós assim estamos, eu sempre digo, muito bem servidos de vasculares. O nosso grupo de angiologistas e cirurgiões vasculares em Curitiba é excelente. Tem profissionais maravilhosos, Santa Casa, Evangélico, Nossa Senhora das Graças, no Hospital Trabalhador. Então, assim, eu acho que nós temos um caminho bom dentro de Curitiba para o atendimento vascular. Marque logo, marque rápido, não espere tanto. Teve algum caso nesse tempo todo de trabalho, um trabalho tão lindo que você está relatando aqui, algum caso, 1 ou 2 casos que te marcou muito? Nossa, tem tanta coisa que passa na cabeça ao mesmo tempo, assim. De lipedema especificamente, essa paciente que me procurou na semana passada, que nós fizemos o controle do lipedema dela, foi 1 ano de tratamento, e quando nós fizemos as medidas, né, no ultrassom, disse, olha, a medida da hipoderme continua ainda alargada, mas de 32, 33 milímetros, que nós temos uma tabela, caiu para 25. Assim, a alegria dela, mas ela me abraçava tanto, então assim, dentro do lipedema, isso foi... Mas tem um caso muito recente até, que os familiares me procuraram para avaliação arterial e venosa das pernas, e no exame físico eu disse, olha, eu acho que tem alguma coisa a mais. E os familiares tinham uma condição que nós não queremos fazer mais nenhum exame, porque, né, não poderíamos dispor nesse momento com um custo. Eu falei, olha, me deixa dar de presente a parte abdominal para o seu pai. Eu falei, porque eu gostaria de ver. Era um aneurisma gigantesco e, assim, a ponto de estourar. E dali a gente já encaminhou ele para o evangélico, ele fez a cirurgia na semana seguinte e eles retornaram no consultório uns 30, 40 dias depois, com flores para abraçar, para agradecer. Para agradecer que você salvou a vida dele. Foram por outro motivo, e isso é uma coisa que me marcou demais, assim, porque eles foram por outro motivo. Eu falei, me deixa dar esse presente para o seu pai, eu queria fazer a parte abdominal para a gente poder ficar tranquila. Então, esse é um dos casos que mais me marcou, assim. Cassi, você disse que isso é comum no público feminino, mas em homens pode ser uma questão hereditária também? Pode, nós temos em homens também o lipedema, mas numa proporção muito menor. Para você ter uma ideia, Linda, a cada 1000 pacientes, 2 são homens. Então é muito pouco, né? A população masculina é bem menor por ser hormônio dependente, por estar ligado ao estrogênio. Então nos homens aparece menos. Aquele homem que tem um aspecto mais ginecoide, que a gente fala, ele tem um quadril mais arredondado, que não é típico dos homens, né? As coxas mais grossas. Então, para nós, vasculares, angiologistas, a gente consegue ver já de longe, assim, que provavelmente é um portador de lipedema. Então, é um exame, e a gente traz o paciente daí para fazer o exame, os homens e as mulheres da mesma forma. O paciente fica em pé para fazer o ultrassom. Em pé? Em pé. Me conta um pouco sobre isso. A gente, como nós já fazemos a avaliação das varizes para diferenciar esse inchaço, e o exame de varizes também é feito com a paciente em ortostatismo, em pé. Então, o paciente fica em pé para fazer o exame e tem uma escada. Inclusive, meu pai, que fez há muitos anos, Teu pai? Sim. Não existia, então, uma escada própria para isso e ele criou? O meu avô sempre trabalhou com marcenaria, meu pai teve fábrica de móveis, pai hoje não está mais entre nós, mas deixou para mim essa alegria, que é a minha escadinha que está lá, de 2 andares, e tem um bastão na lateral que o paciente se apoia para que ele não tenha tontura durante o exame. Então eu tenho a graça de trabalhar com um dengo do meu pai que ficou para nós até hoje lá. Ai, que lindo, que bonito isso. Então, na tua rotina profissional diária, teu pai se fez presente? E faz muito presente até hoje. Até sempre? Me apoiou demais. Ele dizia que o que eu decidisse, por ele estaria ótimo, mas ele tinha um amigo pediatra que dizia assim, a Cassiana devia
ir para as máquinas são é o futuro na medicina, e aconteceu esse convite, né, de eu trabalhar com ultrassom, com ecodoppler. Então meu pai falava, eu sabia que você ia trabalhar com as máquinas. Quanto orgulho, não? E ele acompanhou quanto tempo a tua profissão? O pai faleceu há 6 anos, durante 24 anos ele acompanhou. Um bom tempo. E ele se faz presente nessa escada? Se faz presente nessa escada, nesse dia a dia. Eu brinco com a minha mãe que ela se faz presente todos os dias. Minha mãe que me alfabetizou, minha mãe alfabetizadora. Me conta foi dela. Minha professora no prezinho. E ela me ensinava em casa e depois na escola eu acabei caindo na turma dela. Então eu sempre digo para minha mãe que no Dia das Professoras eu sempre faço essa homenagem, que cada receita que eu faço vai um pouquinho da minha mãe, porque a letra foi ela que me ensinou. Então tem um pouquinho do meu pai e da minha mãe no meu dia a dia. É mais do que a letra, né? É o que a letra representa, a vontade de estudar, a curiosidade. Os livros que eles me entregaram, né? O incentivo de eu ir às bibliotecas, que eu adorava passar os recreios na biblioteca. Coisa de quem gosta de estudar, né? Então, assim, eu sempre tive muito apoio dos meus pais e a medicina... A minha mãe, onde ela vai, ela conta para todo mundo. Que lindo! Parabéns, que bonito isso, essa relação, né? De aprendizado, de transmissão. Você está falando de uma transmissão. Falando em transmissão, eu fico pensando, a tecnologia está evoluindo tanto, mas será que a inteligência artificial pode substituir todo esse afeto? Não, eu acho que a inteligência artificial vai nos ajudar muito na parte tecnológica, não tenho dúvida. Hoje a gente sabe que tem... Para medicina diagnóstica, sim? Para medicina diagnóstica. A gente sabe até que tem aplicativos hoje que o médico pode deixar a sua consulta gravando e depois traduz totalmente para o prontuário. Eu ainda acho que isso não vai funcionar, pelo menos para mim, assim. Eu gosto disso, da conversa, de olhar para o paciente, fazer a minha anotação. A inteligência artificial vai ajudar a gente em muita coisa, mas não vai substituir esse olhar nosso. É impossível substituir, não é? Esse campo afetuoso e de estabelecer diferenças, né? Quando é necessário ser mais firme, quando é necessário acolher. É uma excelente ferramenta para nos ajudar nos diagnósticos, nos tratamentos, para trazer os trabalhos científicos que estão sendo publicados, né? Aquilo tudo muito rápido, e isso nos ajuda a tratar o paciente, mas a forma como nós vamos conduzir isso vai ser sempre a gente, não tem como a IA tirar da gente. Cássia, você acha que tem algo a mais sobre lipedema, que é o nosso tema de hoje, ou sobre o teu trabalho, que a gente poderia acrescentar aqui, alguma questão? Eu acho que nós precisamos mostrar para as pacientes que o lipedema é uma doença crônica, portanto, que vai acompanhar essa paciente ao longo da vida dela, e que ela não precisa ser tão rigorosa, ela não precisa ser assim... marcar tanto o dia a dia dela com eu tenho lipedema, eu preciso ir à academia. Nós vamos fazer aquilo dentro das possibilidades, trazer para a paciente um pouquinho mais de tranquilidade, menos angústia. Porque depois que ela tem o diagnóstico de lipedema, ela se acalma. Então, assim, o que eu tenho dito para as pacientes é um passinho de cada vez. Não vamos dar tiro de canhão em passarinho, vamos começar devagarinho para que essa paciente possa se adaptar à ideia e entender que ela vai sempre precisar estar cuidando. É que é um processo, envolve um processo de renúncia também, né? De renúncia, exatamente, perfeita a tua colocação. É que toda escolha comporta uma renúncia, não é? A nossa dificuldade não é a escolha, é renunciar. O ser humano tem uma dificuldade na renúncia. E nos tempos atuais, onde existe uma injunção de aproveite a vida, aproveite agora, a vida é agora, curta, até com alimentação, né? Um imediatismo. Um imediatismo também, é rápido, tudo assim, numa velocidade que a gente não pode acompanhar. Então esse passo a passo por isso eu digo, o lipedema não é imediatismo. Precisa de tempo, precisa de entendimento, individualizar disso faz diferença. Para cada paciente é diferente, né? Cada ser humano é diferente, portanto cada um vai responder de uma maneira diferente. O lipedema, se a paciente tiver esse entendimento, é muito fácil de tratar. Cassiana, eu acho que é importante a gente falar de algo que nós estamos atualmente mergulhados no campo das redes sociais. As telas, né? TikTok, Instagram, Facebook, eu sei lá, são várias. Com informações, né? Pessoas achando que podem dar receita de autocuidado
sem o rigor médico. Isso é preocupante? É muito preocupante e isso volta ao começo da nossa conversa, Sim. de que é uma doença da moda. Como eu disse, Sim, não é modismo. não existe, mas a gente sabe que com a rede social e por ter se tornado uma palavra que está na moda, todo mundo está trazendo várias possibilidades, chás milagrosos, remédios milagrosos. Não pode ser conduzido assim. O lipedema precisa de um acompanhamento com um especialista, né? Com um olhar muito técnico, muito próprio para isso. Não dá para, venha no meu Instagram e faça o exercício assim, assado. Compre a escovinha tal, use tal caneta emagrecedora, dão receitas, né? Meia elástica. Não, isso os nossos colegas angiologistas, assim, todo mundo é um uníssono, né? Usar a meia elástica prescrita pelo teu angiologista, pelo teu vascular. Envolve um médico, envolve claro. um médico, tem medida de Não panturrilha. um influencer, né? Não, tem medida de panturrilha, tem medida de tornozelo, a pressão adequada para cada paciente. Então, eu acho que assim, as mídias ajudam muito a trazer informação e, em contrapartida, trazem muita desinformação, o que às vezes atrapalha muito o tratamento. E a gente pensa que é só para adolescentes, né? Eu tenho um projeto Reinventando a Vida que é voltado aos pais de adolescentes, porque assim, é preciso um adulto na casa, né? É preciso um adulto para amparar, acolher, orientar, sim. E aí, nas telas, esse adolescente fica muito exposto a esse tipo de receitas, né? As canetas emagrecedoras, por exemplo, que também parecem um modismo, mas qual é a tua opinião a respeito delas? Elas têm muito valor para o tratamento, para pacientes diabéticos, no combate à obesidade, no tratamento à obesidade, mas elas têm que ser todas muito bem estudadas e direcionadas pelos médicos, que os endocrinologistas têm usado. Existem estudos, inclusive, para o lipedema hoje, estamos em estudo, foi apenas um publicado até agora, mas é um estudo que foi um pouco mais genérico, nós precisamos de mais publicações, mas estão sendo utilizados para o lipedema, principalmente a tirzepatida, porque ela tem um componente anti-inflamatório, então ela diminui a inflamação do lipedema. Muitas pacientes têm respondido muito bem. Então, mas jamais sem prescrição médica. Jamais sem prescrição. Importado do Paraguai lá que está tendo. Você viu que difícil, né? Por favor, não, jamais. Escutem o que ela está dizendo. Jamais importados assim. Precisamos, né? Sabemos que uma hora essas patentes são quebradas, vão vir outras medicações com outros nomes, mas custo, né? O custo elevado, é alto. Infelizmente. Por isso tem que ser muito bem indicado. Não pode ser para todo paciente, para qualquer paciente, e nem para todo paciente de lipedema, até porque existem pacientes com lipedema que têm sobrepeso, não é toda, né? Então pode, mas precisamos daí da ajuda do endocrinologista que vai fazer essa orientação com a tirzepatida, com a semaglutida, o que for mais adequado para cada paciente. Não correr riscos, né? Não correr riscos, não há porquê, não há porquê. Foi um prazer te receber aqui, conversar com você. Nós podemos repetir no outro momento, né? São tantos temas. Gostaria que você deixasse um espaço aqui, uma mensagem para essas pessoas que sofrem com lipedema, ou que desconfia que tem, que ainda não tem um diagnóstico. Eu acredito que a gente não pode ser tão exigente conosco, né? Tentar alcançar isso que a gente vê nas mídias, da perfeição. A gente precisa estar num consultório, entender os seus problemas, fazer um diagnóstico adequado, um diagnóstico, eu nem vou dizer preciso, porque na medicina a gente não tem nada assim com precisão, né? Mas para que você possa entender o que você tem e fazer o tratamento da forma mais adequada, sem achismos, sem internet, com orientação própria, multidisciplinar talvez, e com um olhar afetuoso, sempre assim com carinho, porque não é um diagnóstico fácil, né? Tem renúncia. Tem renúncia, não é um diagnóstico fácil de receber, mas a partir dele existe esse divisor de águas que a vida fica mais fácil sabendo como lidar com isso. Levando em conta a tua singularidade e suportando nas escolhas que você fizer a renúncia implicada. Obrigada, muito obrigada por vir. Eu agradeço, linda. Obrigada pela gentileza. Um prazer. Para encerrar, eu quero deixar uma ideia
que atravessou a nossa conversa de hoje, que vocês perceberam. Quando o corpo não cabe no padrão, ele vira alvo. E muitas vezes a mulher não é julgada apenas pela aparência, ela é julgada pelo que supõe sobre ela, como se o corpo fosse prova de falha, de negligência, de falta de vontade, de amor próprio, né? E isso é injusto, é cruel mesmo, porque existe dor que não é escolhida. Existe condição clínica que não é desculpa. Existe sofrimento que é real e precisa ser respeitado. Por isso, tratar de lipedema é também falar de reparação, sabe? Reparação daquilo que foi mal interpretado, mal nomeado, reduzido à culpa. Quando um diagnóstico é feito com seriedade, acolhimento, sabe? Ele não aprisiona, ele organiza, ele dá direção. Ele permite que a pessoa saia do lugar do ser julgada para o lugar do ser cuidada. E isso Cassiana faz muito bem, né? E eu quero destacar aqui que para mim é precioso, sabe? A medicina, quando ela é exercida com ética e compromisso, né? Ela tem esse dom de oferecer cuidado e acolhimento sem violência, com respeito, de olhar para o corpo sem transformar a pessoa em um número, em um caso, em estética, de respeitar a diferença, o tempo do outro, né? Precisa ser levado em conta, o jeito do outro, de fazer o diagnóstico com responsabilidade e, a partir disso, construir um caminho, uma conduta, um acompanhamento, o tratamento possível, né? Prognóstico com uma verdade clínica, mas também com humanidade. Então, se esse tema te atravessou hoje, eu deixo um convite muito simples. Procure um profissional sério, assim como a doutora Cassiana, que te escute, que te respeite, que te examine, que te avalie com critério e te acompanhe. Porque a gente não precisa enfrentar sozinha aquilo que já é difícil, sabe? E ninguém deveria carregar junto com a dor, a culpa que o mundo colocou em cima. Isso é cruel. Obrigada por estar aqui hoje. Se algo te tocou hoje, acolha com cuidado. Lembre sempre, só transformamos o que conseguimos ver e enxergar em nós. Até a nossa próxima conversa. Grande abraço.